Diretamente de Porto Alegre para o mundo, estamos dando início a mais um programa Integração Global, através do canal 6 da NET, do canal 6 da NET Digital, também da rede mundial por meio da PoaTV.net, da PoaTV.tv e da PoaTV.org. Vários canais de acesso, inclusive no seu celular, onde você pode assistir com exclusividade total toda a nossa programação nesses mesmos endereços. Quero aproveitar e deixar aí o nosso telefone, o nosso e-mail, para você começar a interagir e encaminhar as sugestões de pauta para o programa. O telefone é o 30 23 47 25, DDD 51 aqui de Porto Alegre, e nosso e-mail integraçãoglobal@pop.com.br, sem o cedilho e sem o tio, é claro, para facilitar o acesso e chegar tranquilamente até a nossa produção. Então, além das entrevistas exclusivas, você vai poder acompanhar... Eles teriam condições, né, de se manter, porém, como eles têm um gasto, né, nessa questão de pós-graduação, enfim, então eles preferem ficar. A questão, então, dos pais, né, que não fazem questão mesmo que os filhos saiam de casa. Conversar, né, com o advogado, olha, eu tenho um filho lá, mora comigo, está com 45 anos, eu sustento, né, e o que vai ser depois, doutor? Como ele vai sobreviver, que Nosso renda convite para você manter a sintonia, estamos preparando mais um programa especial e quero lembrar que estamos aqui no Centro Espanhol, onde produzimos nossos programas especiais, e dizer que o Centro Espanhol coloca à disposição da nossa comunidade seus salões para festas e eventos. Anote aí o endereço para você conhecer e conferir em loco toda a infraestrutura do Centro Espanhol. Travessa Sul, número 102, esquina com a Rua Portugal, no bairro Higienópolis, Zona Norte de Porto Alegre. E o telefone para você fazer contato com a secretaria é o 3342-5990, DDD 51, aqui de Porto Alegre. Então, continue ligado que no instante só a gente volta. Agora eu vou dar real pra vocês. Esse negócio dos magrão e das minas ficar se chapando nos estádios é de antepenúltima categoria. Não empata a tua vida, velho. Droga no campo é bola nas costas, cara. O que adianta o teu time ganhar se fora do campo tu vai ficar com a vida empatada? Droga no estádio não rola. E não me faz te pegar nojo. Deixe para viajar na alegria do gol e não na ilusão da droga. Droga no estádio não rola. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Muito já foi feito. Mas ainda há muito a se fazer. Unicórnios. Todo mundo merece ver a vida. Iniciativa Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre. Estamos recebendo hoje dentro do programa a doutora Simone Lemes, ela que é especialista em psiquiatria forense, e também a doutora Graziela Rodrigues, advogada, participando hoje conosco para falar, né, de um tema que está aí na pauta do dia, geração canguru. A gente ouve falar a todo momento, existem aí, inclusive, algumas especificações e situações bem inusitadas dentro desse contexto que nós vamos abordar dentro do programa de hoje. Tudo bom? Tudo bom. Prazer estar aqui novamente. Prazer, César.
Satisfação recebê-las aqui e mais ainda por falar de um tema que está aí na pauta do dia, que o pessoal está questionando e, claro, existem muitas dúvidas em cima disso e vamos começar aqui conversando com a doutora Simone, né, falando aí sobre os aspectos psicológicos dessa composição, por que dessa nova constituição familiar e, evidentemente, todas as situações que envolvem tudo isso. Né? Certo. Bom, a gente nem precisa explicar, né, o que é essa geração canguru, se a gente imaginar, né, o próprio animal, né, o canguru, que tem a bolsinha aquela e que vai carregando seu filhote. E agora, então, os filhos, né, continuam nessa bolsa, que seria a casa, né, dos seus pais. E assim, eu queria trazer alguns dados que eu penso que é importante, que foi feita uma pesquisa de um órgão do IBGE, onde foi, então, o resultado, né, que seria a faixa etária de 25 a 35 anos, né, que são 60% são homens que ficam em casa, e a pesquisadora, ela trouxe um dado que eu achei bastante interessante, até porque eu realmente não imaginava isso, que muito desses casos, muito desse percentual, se dá pela a necessidade que essas pessoas, né, os filhos têm de fazer uma pós-graduação. Então, eles ainda não conseguem se manter. Né? Isso é um aspecto, eu vou falar de pelo menos 3 aspectos. Tá? Então, assim, seria exatamente para os pais hoje, né, muitas vezes eu ouço isso em consultório, mas eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive, porque meu marido ele teve que sair com 12 anos, veio do interior, né, trabalhar, por exemplo, em Porto Alegre, né, e eu não quero que meu filho passe isso. Isso é um ponto. Tem outro aspecto, que seria a questão dos pais reterem esses filhos, até porque quando eles forem embora, eles têm que se deparar, os dois, se olhando. E o que eu quero dizer com isso? Né? Que os pais eles ficam muito tempo, né, se preocupando sempre com os filhos, crescendo, etc. e tal, e quando o filho sai de casa, a gente fala do ninho vazio, né, mas quando os filhos saem de casa, muitas vezes, em alguns casos, até o casal eles são pessoas estranhas, né, porque eles já não estão mais acostumados a viver só os dois. Então, assim, uma questão é essa, né, que eu trouxe, da questão financeira, porque na pesquisa, né, foi mostrada que esses filhos eles teriam condições, né, de se manter, porém, como eles têm um gasto, né, nessa questão de pós-graduação, enfim, então eles preferem ficar. A questão, então, dos pais, né, que não fazem questão mesmo que os filhos saiam de casa, e aí eu vou também, né, aí terceiro, né, a situação assim quando os filhos eles não têm interesse nenhum de sair de casa, eles inclusive não trabalham, né, não estudam, mas aí eu vou pedir a palavra aqui para a doutora Graziella, porque ela tem assim, aspectos bem interessantes nessa questão, né, quando se trata do direito. Né? Sem dúvida nenhuma, inclusive eu quero aproveitar e dizer que a geração nem estuda nem trabalha, é o que está sendo chamado hoje, de fato, é o que está marcando, inclusive, né, dentro aí do novo contexto familiar da atualidade, e que realmente, né, a gente observa que existem, né, situações realmente que acabam colaborando no sentido das pessoas continuarem por mais tempo dentro de suas casas. Então, doutora Graziella, eu gostaria de ouvir também a sua opinião com relação a essa questão em particular, sobre a ótica do direito, é claro. Claro. Todas essas situações que a doutora Simone descreveu, elas possuem um desdobramento jurídico, né, que nós visualizamos no escritório diariamente, né. Então, na verdade, há um prolongamento da adolescência, né, para esses filhos, né. Então, eles permanecem em casa, sendo totalmente dependentes economicamente, afetivamente dos pais. Assim, eles não têm qualquer responsabilidade, tanto no seio familiar, como com vínculos empregatícios, com trabalhos, então são totalmente dependentes financeiramente. A consequência é que eles têm relações efêmeras, né? Então eles saem, namoram, né? Muitas vezes têm filhos, né? E continuam na dependência dos seus pais. Qual é a consequência disso? Os filhos, os netos, no caso, costumam postular, então, ingressar com ações de
de pedido de alimentos, né, que nós chamamos de ação de alimentos avoengos, né, porque existe a necessidade, né, de sustento dessas crianças, e como os pais não têm qualquer rendimento, não têm condições financeiras de efetuar o pagamento, o sustento dessas crianças, eles ingressam com ação diretamente contra os seus avós, que então possuem renda, né? Muitos são aposentados, muitos recebem salário mínimo. Mesmo assim, o juiz vai analisar a situação, né? E muitas vezes eles são condenados ao pagamento de alimentos para os netos. Então, eles sustentam os filhos e sustentam também os netos, né? Mas para que isso aconteça, é necessário um processo judicial, né? Porque, na verdade, há um dever de solidariedade familiar, né? A criança tem que se preservar o interesse do menor. Então, que precisa do seu sustento, precisa de estudo, né? Então, nesses casos, é verificado pelo juiz o binômio necessidade-possibilidade. Ou seja, o que o alimentando precisa, né? Quanto ele gasta de escola, de alimentação, de deslocamento, e quanto o seu avô tem condições efetivas de pagar, né? É esse binômio que essa equação que tem que fechar. Então, é essa análise que um juiz vai dar para condenar um avô ao pagamento de alimentos, né? Realmente tem essa distinção, inclusive alimentos avoengos, que tem uma característica específica, é um termo técnico, na verdade, para dizer que os avós é que tem que pagar. Na verdade, entra nesse aspecto. Exatamente. E assim, doutora Simone, dentro da sua área, da psicologia, da psiquiatria, como é que a senhora observa essa mudança de realidade, né, dessa configuração familiar que traz aspectos e consequências jurídicas também? Certo. Se nós considerarmos, né, os dias atuais, realmente as questões financeiras para um jovem, né, hoje adquirir um apartamento, um carro, é mais difícil do que décadas atrás, né? Mas assim, eu acho que os pais, eles na tentativa de ajudar os filhos, né, eles estão criando pessoas inseguras. Os pais têm boas intenções, né? Então, eu não vou fazer, eu posso te dar isso. Não, tu não precisa, meu filho, deixa que o pai paga. Só que ele vai crescendo com essa ideia, né? O pai paga. E assim, muitos jovens, né? Não todos, é óbvio, porque tem um outro pessoal que mesmo morando com os pais, eles se mantêm, ou seja, eles se sustentam mesmo, né? Assim, eles têm a questão da casa, né? Mas eles pagam suas contas e tudo. Mas vamos nos referir nessa questão desses filhos que realmente eles aproveitam, né, dessa situação que os pais oferecem e que no decorrer do desenvolvimento, então a gente está falando assim um adolescente, 15, 16 anos, que vai se tornando então na fase adulta uma pessoa insegura. Ele não consegue mais se ver sozinho. Então ele tem o desejo, até porque os colegas, os amigos já estão em casa, já estão morando sozinho, tem seu apartamento, mas ele, né, fica com medo de como ele vai se dar lá fora. Então, eu acho que é importante a gente poder assim conversar em relação a essa questão da conscientização dos pais, né? O que os pais estão fazendo hoje? Hoje eu estou protegendo, mas e depois, né? Como é que ele vai deixar assim o seu filho? Tem uma situação aí que realmente complica nisso tudo, por exemplo, uma vez que a pessoa já está lá acomodada com a situação, acontecendo, por exemplo, o falecimento desses pais. E como é que vão lidar com essa situação? Tem a questão da herança, evidentemente, que aí entra na questão de partilho ou da canalização, mas isso tudo ainda tem que passar por um processo, né, que demanda também tempo, é uma coisa que não acontece da noite para o dia. Exatamente. Gostaria que entrar nesse aspecto também. Na verdade, essa questão é muito importante, César, porque isso é uma preocupação dos pais. Muitas vezes os pais vêm no escritório e conversar, né, com o advogado. Olha, eu tenho um filho lá, mora comigo, está com 45 anos, eu sustento, né? E o que vai ser depois, doutor? Como ele vai sobreviver? Que renda ele vai ter? Né?
A única maneira, se o filho tiver alguma enfermidade, algum distúrbio, alguma que possibilite, que justifique essa dependência, aí se pode entrar com processo de interdição, que daí ele se torna inclusive dependente previdenciário, né? E aí ele passa a receber os benefícios do pai, né? No caso após o falecimento, mas só nesses casos, que é esquizofrênico, ou é portador de alguma síndrome, ou alguma coisa nessa situação específica, né? Que justificaria um processo de interdição, né? Então, que é uma restrição de direitos, que é uma situação um pouco atípica do que nós estamos hoje conversando. Na verdade, nós estamos falando hoje de indivíduos sadios, né, que em função de educação, do que foi passado pelos pais, né, eles têm esse prolongamento da adolescência, né, a gente fala do Peter Pan, que permanece, né, e fica dependendo totalmente, e os pais provêm todo o sustento. Posteriormente ao falecimento, sem dúvida, a abertura de um processo de inventário, divisão de bens, mas esse fato atinge muito a classe média. Então, muitas vezes é um apartamento para 2 filhos, 3 filhos, então alguns filhos trabalham, outros são dependentes, então sozinho esse filho não teria condições, mesmo com a partilha de bens, porque a maior parte da população não tem bens, né? Vive com seu salário, né? Então há muito essa questão de as pessoas que percebem um salário mínimo e provém o sustento de muitas pessoas, de toda a unidade familiar de filhos e netos, né? Mas no caso da herança, sim, posteriormente há a divisão do patrimônio, né? Mas só pode haver dependência econômica posterior ao falecimento no caso de ser dependente da Previdência Social através de um processo de interdição pelas razões que nós colocamos. Em casos especiais, na verdade. Exatamente. Sim, eu só gostaria de fazer complementar, né? Essa questão da herança, como esses filhos, eles estão acostumados que os pais, então, sustentem eles, etc., eles não têm essa noção, que para nós poderia ser, né, estranho, mas eles não têm essa noção do dinheiro, certo? O que gastar ou não, como gastar. Conheço jovens com 27 anos que não vão ao banco, não sabem ir ao banco. Então, tira uma noção, né, pensa nessa situação. Mas eu gostaria de trazer isso, né, por causa dessa herança, né? Como ele não tem essa noção, ele realmente, muitos filhos esperam que o pai, quando meu pai morrer, a gente vai ter herança, e aí a gente vai ter dinheiro, então isso aí vai bastar. Só que assim, eles realmente não têm noção nenhuma, né, de como lidar com esse dinheiro. A questão assim de muitos filhos já falando para os pais, né? Quando tu morrer, eu vou fazer isso, etc. e tal. Então, assim, o que era para ser uma coisa boa, né? A ideia dos pais era uma coisa boa, pode ver que não ajuda, né? E não ajuda até porque esse filho, os seus 35 anos que está, 35, 40 anos que está em casa, ele nem tem mais coragem de botar a cara dele ao mundo, se eu posso dizer assim, né? Porque ele também já está pensando numa herança. Um dinheiro fácil, vamos dizer assim, não é fácil porque tem perdas, mas isso que eu quero dizer. Ele já pensa, não, mas se meu pai morrer, a gente tem essa casa, eu vendo. Só que a gente sabe que não é assim, né? Não é nada simples. Não, né? Com certeza. Então, se não tiver preparo, realmente não tem como administrar nisso. Então, se não aprender a administrar a vida, quiçá outras situações mais novas que se colocarem para frente. Né? E há o perdimento desses valores de herança muito rápido, né? Isso a gente vê, o pai constitui patrimônio ao longo de toda a vida, né? E aí a herança e os filhos, como não têm exatamente essa noção de valores, vão se desfazendo do patrimônio até ficar sem absolutamente nada. Eu acho muito interessante nessas relações que nós vivenciamos, tanto a Simone no consultório como eu no escritório, que os filhos hoje, eles exigem dos pais, né? Eu quero aquele carro, eu quero que tu me dê R$500, eu preciso. Né? Então, eles não têm senso de responsabilidade nenhuma. E os pais ficam acuados, muitas vezes. Né? Então, há essa dependência tanto econômica como psicológica, né? Nessa relação. E os pais provêm todo o sustento, dos netos, do filho, do lazer.
alimentação, e essa é uma situação muito real e que está muito presente, né? Com certeza. Realmente tem aspectos importantes a serem considerados, tanto na parte econômica quanto na parte psicológica e, evidentemente, dentro do âmbito familiar, né? Porque para ser uma coisa saudável, de repente, se torna um grande peso para todo mundo. E essa é uma situação que realmente a gente tem que olhar com todo um carinho especial. E nesse sentido, estamos aí chegando aos minutinhos finais, eu gostaria então que colocassem para as pessoas que estão lá nos assistindo como lidar com essas situações dentro do seu universo psicológico e depois dentro do seu universo jurídico. Certo. Eu penso assim que uma questão importante seria a família poder analisar a sua dinâmica, né? De que maneira que eles estão funcionando. E pensar assim que nos dias de hoje, né, diferente de décadas atrás, a pessoa ela tem que ser independente, ela tem que buscar, né, o seu caminho, e os pais eles estão aí para ajudar os filhos, né, como um passarinho, né, que a mãe, né, a fêmea, né, ensina eles a voar, né, e alguns caem um tombo, mas vão embora. Então, assim, eu acho que o meu recado seria esse, né, vamos pensar em como é que anda a nossa família, o que a gente pode ajudar os filhos, né, os nossos filhos, para eles terem uma independência financeira e emocional, que eu acho que é a grande questão. Muito bem, então, doutora Graziella, agora por gentileza. Essa questão, como nós comentamos, tem muitos desdobramentos jurídicos, né, então passa por um estudo dessa família, pela conversa, por tentar estimular mais o seu filho a que ele trace o seu caminho totalmente independente, porque automaticamente essas situações mal resolvidas acabam passando para o âmbito jurídico, e aí nós temos muitas ações de alimentos contra avós que não têm condições de sustentar seus netos, tampouco seus filhos. Então, isso minimizaria muito se todos tivessem a consciência familiar que cada um tem que efetivamente traçar o seu caminho. Esse seria o meu recado. Muito bem, então vamos agradecer aqui a doutora Graziella Rodrigues, advogada, participando hoje conosco, também a doutora Simone Lemes, ela que é especialista em psiquiatria forense, trazendo informações hoje da ótica, né, dessa nova geração, a geração canguru, a geração neném e outras tantas aí que estão surgindo, as modificações familiares que estamos tendo aí dentro da contemporaneidade e que, de fato, dentro do mundo atual, traz uma série de situações que tem que ser observado com mais tranquilidade, ou seja, com um carinho muito maior. Quero aproveitar também e colocar no rodapé do vídeo um telefone, caso surjam mais dúvidas. Então, como está aí a doutora Simone Lemes, o telefone é o 3022-5242, o DDD 51, né? E da doutora Graziella, é o 3072-6690, o DDD 51. Então, fica o nosso convite para você manter a sintonia, que num instante só a gente volta. Che, eu sou o guri de Uruguaiana e estou aqui para dar um depoimento. Eu sou viciado. Viciado em erva mate e moída da grossa. Agora, o que não me apetece é ver essa gurizada viciada em drogas, che. E pior, usando na cancha de futebol. Che, tu não me vai atrás de conversa fiada. Bem como diria o Licurgo, droga em estádio não rola. Tá ligado? Mas que barbaridade. Quero agradecer especialmente a você que está ligado no programa Integração Global. Nosso muito obrigado pelos seus telefonemas, pelos seus e-mails, pelo seu carinho especial de estar interagindo aí com toda a nossa programação. Quero lembrar que o programa termina, mas você pode continuar mantendo contato com a nossa produção, bastando ligar para o telefone que aparece no rodapé do vídeo, o 3023-4725, DDD 51 aqui de Porto Alegre, ou então escrever para o nosso e-mail, integraçãoglobal@pop.com.br, sem o cedilho e sem o tio, é claro, para facilitar o acesso e chegar tranquilamente até a nossa produção. E um outro canal de acesso é o Facebook,
facebook.com/claudiocesar.freitas, como está no rodapé do vídeo, e você também pode encaminhar aí as suas sugestões de pauta. Então, nosso muito obrigado a todos e até o próximo programa. Você recebe apoio, compreensão e respeito. Pessoas que irão escutar e não julgar. Se você está com problemas, juntos encontraremos um caminho de esperança e tranquilidade para você entender melhor seus sentimentos e pensamentos, aumentando a sua autoestima. Basta uma ligação, você falará com um amigo. Ligue 3211-2888. AMA, ouvido e coração abertos. Amigos para todo momento. Essa flor, ou melhor, esse jardim, ele não ficou bonito por acaso. Para crescer assim, foi preciso muitos cuidados. Florzinhas precisam de água, luz e carinho. E não por um dia ou dois, mas sim pelo ano inteiro. É isso que a Santa Zita de Luca faz há mais de 30 anos. Ela cuida, ensina e auxilia na educação e desenvolvimento de centenas de crianças e adolescentes. E com sua ajuda, pode crescer ainda mais. Acesse www.santazitadeluca.org e faça sua doação. Nossas florzinhas agradecem. Obrigado! O Brasil é o país com o maior número de homicídios do mundo. E ninguém faz nada. Criminosos condenados vivem em liberdade. E ninguém faz nada. Enquanto isso, o projeto de revisão da legislação penal aguarda no Congresso para ser votado. Chega de braços cruzados. Acesse o site e veja como pressionar o seu